Graça e paz, queridos. Estou aqui mais um dia para continuar o primeiro vídeo que eu comecei, sobre o título Um Recado aos Pastores, porque foi isso que o Senhor me mandou fazer. E como eu já disse, essas palavras que eu tenho ministrado e vou continuar ministrando é uma forma de conserto, é o que o Senhor deseja. Um conserto no corpo, um conserto para o povo, um conserto para a igreja de Jesus. Jesus está voltando como nunca foi na história da humanidade. E hoje ele tem requerido isso de nós. Nós temos visto os acontecimentos, o contexto que nós estamos vivendo, e isso tudo nós sabemos que é consequência da nossa rebeldia como servos do Senhor, e principalmente para os líderes do corpo de Cristo. E o que o Senhor está falando conosco nesses dias é sobre a liderança, sobre os pastores, sobre as pessoas que governam um povo. Porque se você é alguém que ouve a voz de Deus, você vai manifestar aquilo que Deus está querendo e trazendo para o corpo. Mas se você é alguém displicente, que não busca o conselho do Senhor, que anda segundo os seus próprios conceitos e valores, você nunca vai manifestar a vontade real do Pai. Então, eu parei aqui no versículo 4, que diz que o Senhor escolherá bons pastores para cuidar das ovelhas e lhes dar alimento. Nunca mais sentirão medo, nem ficarão espantadas. E os novos pastores não deixarão que nenhuma ovelha se perca, diz o Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o louvor. Pai, diante desses dias de tantos conflitos, de tantas palavras, de tantas manifestações, Senhor, nós queremos somente ouvir a sua voz, nós queremos, Senhor, obedecer o que o Senhor tem para nos dizer. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente entender o que o Senhor deseja, o que o Senhor espera de nós como corpo de Cristo, como ovelhas do Senhor, como rebanho que o Senhor escolheu. Pai, que em nome de Jesus, não seja eu a falar, Senhor, nesse momento ao seu povo, mas que seja o seu Espírito. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim neste dia. E que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor manifeste a sua real vontade. Senhor, que o seu povo entenda, que os seus líderes, os seus pastores, aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor levantou e aqueles que o Senhor está corrigindo, que eles entendam verdadeiramente, Senhor, o propósito pelo qual o Senhor libera uma palavra, o propósito, Senhor, pelo qual o Senhor manifesta a sua vontade. Então, Pai, que o Senhor venha ser exaltado, que o Senhor venha ser restaurado, Senhor, no nosso meio. Senhor, que o Senhor seja restabelecido, Senhor, no governo do teu povo. É o que eu clamo a Ti neste dia, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor, trazendo suas revelações e nos ensinando, Senhor, como viver no seu corpo, como viver para a glória do seu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, olha o que o Senhor está dizendo. O que os pastores que o Senhor escolhe para cuidar do povo dele faz? Eles dão alimento, é a primeira coisa. E que tipo de alimento? A gente pode pensar, né? Quando nós somos muito carnais, quando a gente está muito na carnalidade, nós vivemos a necessidade, né? Isso é uma coisa natural. Então, quando a gente pensa no alimento, a gente pensa no alimento que a carne precisa. Mas não é isso que o Senhor quer dizer. O alimento que os verdadeiros pastores vão dar para as ovelhas do Senhor é o alimento espiritual que tira as pessoas das condições de derrota, de fracasso que elas estão. E que isso não é só um momento e uma manifestação num culto.
é algo genuíno que vem do Espírito de tal forma que aquela pessoa é regenerada, que aquela pessoa é restaurada. E esse é o tipo de alimento que os pastores que o Senhor escolheu, que os pastores que o Senhor está levantando na nossa nação, no nosso país, no mundo, é esse tipo de alimento que eles irão dar às ovelhas do Senhor. E o alimento que o Senhor quer trazer para o seu povo é o alimento que corrige, o alimento que restaura, um alimento que desfaz e refaz outra vez, porque nós só somos transformados e mudados quando nós recebemos a correção. Então, é isso que o Senhor está querendo dizer, que nós precisamos do alimento genuíno, do alimento real. Muitas vezes nós vamos no culto e nós recebemos uma palavra que muitas vezes não é o que nós precisamos ouvir. É uma palavra que sacia a alma, mas não sacia o espírito. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, o povo precisa de alimento. Então eu quero dizer a vocês, pastores, parem de dar comida estragada para o povo de Cristo. Parem de dar coisas que não vão edificar o reino dos céus na vida dessas pessoas. As pessoas não querem mais ouvir sobre uma fé que não muda a vida delas. Elas não querem mais, e na verdade, elas querem, isso que é o pior. Infelizmente, essa é a verdade. Infelizmente, as pessoas querem sim ouvir palavras que massageiem as suas almas, ouvir palavras que concordem com aquilo que elas querem, com aqueles propósitos que elas fizeram nos seus corações. Coisas que estão relacionadas a essa vida, a essas coisas dessa terra, que não transforma o caráter, que não transforma a retidão, que não traz santidade, que não traz verdade, que não traz justiça. E, infelizmente, as ovelhas querem mesmo. Mas a palavra diz que as ovelhas ouvirão a voz do pastor e o seguirão. Então, esse é um dos outros recados que o Senhor está querendo dizer para nós, pastores. Parem de dar a comida que eu não estou dando. Parem de dar o alimento que eu não quero para as minhas ovelhas. Muitas vezes as almas das ovelhas de Cristo estão tão feridas, tão magoadas, tão machucadas. E aí o pastor vai lá e ministra que você vai prosperar, você vai encher cheio, você vai ser abençoado. Não, quando o Senhor quer tirar tudo que você tem. Eu sei que é duro e de uma certa forma louco, né? E contraditório. Tirar tudo que eu tenho, sim. O Senhor quer te desfazer, o Senhor quer te desconstruir para que Ele construa o caráter de Cristo no seu coração. E é esse alimento que nós, pastores, temos que dar. Muitas pessoas chegam em mim e elas vêm e contam e compartilham as suas vidas e elas querem ouvir, não, calma, vai dar tudo certo. Quando o que elas precisam ouvir é vai pro quarto, vai orar, vai saber o que Deus quer, vai buscar o conselho do Senhor. Então, qual é o tipo de alimento que nós, pastores, estamos dando pro rebanho do Senhor, para as ovelhas de Cristo? E que alimento, ovelha, você está buscando na sua alma, no seu espírito? Qual é o tipo de sentimento, pensamento e emoção que está habitando o seu coração, a sua alma, que está te levando para longe daquilo que o Senhor quer construir em você? Do alimento real que Jesus quer que você se alimente. Então, olha o que ele fala. Que o Senhor vai dar pastagens, que o Senhor vai dar alimento e que nunca mais sentirão medo. Olha o que o Senhor está falando. Se você sente medo, é porque você não foi aperfeiçoado no amor de Jesus. Que você não foi aperfeiçoado no amor do Pai. Então, o alimento que Jesus dá e a pastagem que o Senhor quer que você habite, tira o medo do seu coração. Nem ficarão espantadas. Olha isso, gente. Isso é muito incrível. Então, se você sente medo, se você está perturbado, se você está cansado, se você está angustiado, é porque você não entrou no perfeito amor e você não está seguindo o pastor dos pastores. Então, se você
pastor não está fazendo isso tirando o medo das suas ovelhas, tirando a angústia, tirando a falta de perdão, tem muita ovelha do Senhor que não perdoa. E aí a gente pode ponderar, será realmente que é a ovelha do Senhor? Porque o Senhor fala aqui, as minhas ovelhas seguem a minha voz. Elas ouvem e obedecem a minha voz. E a voz de Cristo é perdoa. A voz de Cristo é ame a si mesmo. Ame o seu próximo. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, olha só. E os novos pastores não deixarão que nenhuma ovelha se perca, diz o Senhor. Quantas ovelhas estão perdidas? E aí a gente pode dimensurar cada padrão, cada posição que uma pessoa está no corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala lá, que Paulo dizendo, né, para os discípulos, ele estava falando, um está comendo, tomando leite, o outro está comendo carne. Então o outro está comendo alimento sólido, não é carne que diz, é alimento sólido. Então o Senhor fala que tem gente imatura, tem gente que está tomando leite. Então existem níveis de fé, níveis de posição, níveis de lugar que nós estamos em Deus. Então nesses níveis existem pessoas e ovelhas que são renegadas, que são rejeitadas, porque estão tomando leite. E aí os pastores não têm mais paciência com esses que estão tomando leite. Eles querem se juntar com quem já está comendo sólido. Querem reunir. E a gente pode fazer um paralelo com os pais e as crianças. Porque essa é uma outra coisa que o Senhor vai falar conosco daqui para frente. Os pais, eles colocam as crianças numa sala de espera até que eles cresçam para poder ter um nível de relacionamento com eles. Porque até então você tem que submeter, você tem que obedecer, a criança tem que ser subjugada a qualquer condição que nós como pais impomos para elas. Mas não é isso que o Senhor espera de nós como pais, e é assim que nós lidamos com os nossos liderados. Então, como está sendo a sua liderança em relação a essas ovelhas que o Senhor está dizendo que nunca mais nenhuma ovelha se perderá? Então, existem pastores que estão perdidos, com os filhos perdidos, e estão liderando o corpo de Cristo com os filhos perdidos. Então, olha só como a gente precisa fazer um paralelo. Porque Jesus espera, esses pastores, irmãos, que Jesus está levantando, são pastores que têm a sua casa restaurada, curada, transformada, que estão dentro de um processo, que não estão completamente, porque eu acredito que até que Jesus volte, nós estaremos sendo transformados. Então esse é mais um dos recados que eu tenho para os pastores. Liderem o corpo de Cristo como você gostaria de ser liderado. Dê alimento para o corpo de Cristo que ele precisa, que você recebeu do Senhor, do real pastor. Então vá buscar alimento em Deus para depois você dar alimento para as suas ovelhas, porque elas precisam, e nunca mais deixem as ovelhas do Senhor. Então vão e busquem as ovelhas que estão perdidas da casa do Pai. As ovelhas que se perderam, elas precisam ser restauradas, precisam ser curadas, precisam ser libertas. Então esse é mais um recado do Senhor para você.